Então, tenho certeza que não só a juventude, mas a igreja como um todo, nós estamos em um avanço. Amém? Gratidão, né? Thanksgiving. A gente tem que agradecer, mas quando eu olho para a igreja, eu vejo assim, poucos jovens, né? Eu me pergunto às vezes, mas o que será que está acontecendo? Mas aí o Senhor fala, é sobre o que você vai falar hoje, Xande. É sobre gratidão. Amém? Então hoje vai ser uma palavra sobre isso, né? Explicando para vocês, através da palavra do Senhor, o que é gratidão. E eu vou ler, quem tiver com a Bíblia pode abrir aí. Não sei quem trouxe, quem não trouxe pode ser pelo celular. Mas da próxima tragam Bíblia, né, Rafa? Lucas 17, versículo 11. Fala assim. Deixa eu ver se essa versão tá igual a minha. Eu vou ler na NVT, qualquer coisa depois eu mudo para outra versão. O Lucas 17, do versículo 11 ao 19, fala da cura dos 10 leprosos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram. Eu vou ler na outra versão, que essa é a minha versão NVT, que eu não sou muito fã não dessa parte. Eu vou ler na minha versão aqui. Essa aqui eu gosto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, né? Passou pelo meio de Samaria e da Galileia. A NVT fala fronteira, né? Nessa versão da Ark, fala pelo meio de Samaria e Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, pode aumentar o som do microfone? Eu acho que, não sei se mexeram aí. Aí. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz, ou seja, gritando, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Essa passagem ela é muito poderosa, né? Quando a gente fala sobre gratidão, é um grande ensinamento para nós, né? Acredito que todos conhecem essa passagem, mas o Senhor falou muito comigo, né? Só que antes de eu falar da palavra em si, eu queria contar uma história para vocês. Tinha um homem que ele estava esperando um trem na estação de trem. E aí ele estava próximo assim, né? Quem já viu linha de trem, né? Tem a estação e tem um buraco onde passa o trem, né? O trilho. E aí ele chegou próximo assim, ele estava próximo esperando o trem e ele acabou acontecendo um acidente, ele caiu. E no que ele caiu na linha de trem, a perna dele ficou presa. Ele não conseguia soltar a perna. E ele tentava soltar a perna e não conseguia. E aí nesse momento, que ele não conseguia soltar e ele já ouvia o barulho do trem vindo, a única coisa que ele fazia era a promessa: Senhor, se o Senhor me soltar daqui, e detalhe, ele não acreditava em Deus. Mas nessa hora ele pediu pela misericórdia de Deus. Se o Senhor soltar minha perna daqui, eu vou ser fiel, eu vou na igreja. Nossa, meu Deus, se o Senhor me soltar daqui,
vou servir ao Senhor, né? Eu vou ser teu, tenha misericórdia, me tira daqui e tal. E o trem vindo muito rápido. E aí o trem perto dele, ele conseguiu soltar a perna. E aí foi o tempo dele correr para cima da estação. O trem passou. E aí na hora que o trem passou, ele olhou para cima, para o céu, e falou assim: Deus, não precisa mais não, porque eu já consegui me soltar. Ele olhou para o céu e falou isso. Falou: eu já consegui soltar, Deus. Esquece o que eu falei. Precisa me ajudar mais não. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque essa história do trem fala a respeito da ingratidão, que é ao contrário da gratidão, né? Então, a ingratidão é um estágio da nossa vida que a gente acha que a gente nunca vai depender de ninguém. A pessoa ingrata é aquela pessoa que ela é por ela mesma. Ela não depende de ninguém. Ela é independente de qualquer coisa. E a gente tem centenas de exemplos, né? Pessoa que é dona do próprio nariz. A pessoa que ela recebe uma ajuda, igual esse cara do trem. Foi um milagre. Soltou a perna, mas ele achou que foi a capacidade dele. Ele não teve um pingo de gratidão por Deus. Ele teve na hora que ele estava ali. Na hora que ele precisava. Mas na hora que ele se soltou, isso aqui pro trem pegar, parece que a memória dele sumiu. O ingrato é assim, é a pessoa que acha que ela mesma consegue. Ela não reconhece a dependência do Senhor, né? Justamente isso, a gratidão ela é ao contrário do reconhecimento de dependência. O ingrato, ele não reconhece a dependência, nem de Deus e nem das pessoas que passam pela vida dele. E a gratidão é muito pelo contrário, né? A gratidão é reconhecer a dependência. A gratidão é quando eu preciso de uma ajuda, alguém me ajuda e eu reconheço. Geralmente as coisas a gente é grato por algo que a gente fugiu das nossas forças, né? Quando alguém nos ajuda, quando eu preciso, eu estou numa situação complexa, eu não consigo resolver, aí chega um abençoado de uma pessoa e consegue me ajudar. Vocês já passaram por isso na vida de vocês? Aonde você fala assim, cara, eu não consigo. Aí chega alguém, exemplo, computador, né? Na época no escritório, entrou um vírus no meu computador, era um vírus russo. E na época, não tinha um antivírus que conseguia descriptografar todos os meus arquivos que foram criptografados por esse vírus. E detalhe, eu ia perder anos de serviço. Ou seja, eu já estava, como é que fala? Conformado. Falei, perdi tudo, não consigo mais. Até que o meu primo, que morava lá na Europa, eu contei para ele o que tinha acontecido. Aí ele falou assim para mim, não, Xande, espera aí só um minutinho que eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa. E nisso passaram 3 dias, e esse ataque que eu tive de vírus russo, eles estavam pedindo na época, isso foi em 2012, Bitcoin, 3 Bitcoin, para poder desfazer a criptografia, né, o que eles tinham feito. Na época o Bitcoin era baratinho. Meu primo, cara, conseguiu achar um antivírus e conseguiu descriptografar aqueles arquivos todos de anos de trabalho que eu já tinha ali. Ou seja, tinha fugido dos meus braços, não tinha? Da minha força, do meu intelecto, tinha fugido. Mas o meu primo lá distante, pela graça de Deus na vida dele, ele conseguiu me ajudar. Ou seja, eu tenho que ser grato com aquilo que me gera dependência. Eu dependi do meu primo. Vocês entendem isso? Isso é algo muito forte. E vai se aprofundar aqui na palavra. Mas um grande detalhe da história, né, da nossa vida
descrita aqui na palavra, a ingratidão ela não começou de pouco tempo atrás. Mas a ingratidão ela está na raiz do ser humano desde o jardim, desde o Éden. Ela está na raiz do ser humano. Por quê? Porque, meu Deus, o pecado do Éden não foi a desobediência em si, mas o grande pecado do Éden foi a ingratidão. Sabe por quê? Porque quando Deus cria Adão e cria Eva, que foi a última criação, o que Deus deu para eles no jardim? Todas as árvores frutíferas, todas as espécies, todos os frutos. Mas qual que eles queriam? A que não podia. Ou seja, ao invés de ter gratidão por tudo aquilo que Deus tinha entregue na mão deles, eles foram ingratos com tudo isso, porque eles queriam o que não podia. Então a ingratidão provavelmente é o primeiro pecado, antes da desobediência. Isso foi antes. Eles já queriam do fruto que não podia. Já havia ingratidão no coração deles de não querer aquelas árvores, desfrutar do que já tinha. Provavelmente tinha abacaxi, tinha mora, tinha tudo. Não dava para eles ficarem gratos por aquilo tudo que Deus entregou? Mas não, foram ingratos querendo a que não podia. Eu até anotei aqui, né? O primeiro pecado não foi a desobediência, mas foi a ingratidão. Isso eu trago uma reflexão para nós, para mim, para você. Quantas vezes na nossa vida várias árvores é nos dada, vários livramentos é nos dado, várias árvores frutíferas são colocadas na nossa vida, trabalho, nossa casa, nosso filho, nossa família, e por aí vai. Reflita aí, tudo que Deus já colocou de árvore no teu jardim. Mas o que a gente é, muitas das vezes? Ingrato. Sabe onde que a gente reconhece essa ingratidão? Na murmuração, na reclamação, na dúvida. Somos, isso no final vocês vão entender, mas nós somos PhD em ingratidão. PhD. E eu vou levar vocês para uma reflexão hoje cada vez mais profunda nesse sentido. A calça jeans que eu tenho não tá boa, eu preciso daquela que saiu, aquela que lançou. O tênis, eu quero aquele tênis. Não, essa comida, esse ovo com feijão, nossa, eu não quero isso, cara. Queria uma carne aqui agora. Se não tem carne eu não vou comer. Alguém já passou por isso? Ou é só eu? Exemplo. Eu não tenho carro. Imagina aí, você não tem carro. Aí você consegue conquistar aquele carro que você queria. Top. Aí você entra no carro, você fala, meu Deus, é esse aqui que eu queria. E você está dirigindo, desfrutando. Aí chega um dia que você fala assim, mas aquele carro lá é top, hein? Você já não mais desfruta, não é mais grato daquilo que Deus te deu. Mas você já quer o outro. Você já quer o próximo. Você já não quer mais aquela calça jeans que você tem, mas você quer outra. Você tem N calças, mas você quer aquela. Tem N tênis, mas você quer aquele. E o Senhor ensina o quê? A gente tem que ser grato com aquilo que a gente já tem. Tá vendo como que a gente é PhD em gratidão? A gente levanta já querendo coisa. A gente levanta sem agradecer ao menos a vida. Isso é uma cultura muitas vezes familiar. Isso mais para frente eu falo. A gratidão não, eu não recebo por osmose esse dom, mas é ensinado, é intencional. Voltando à palavra, a gente vê aqui, né, que dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e a Samaria. Ou seja, naquela época,
os judeus eles não passavam por esse caminho. Se você pesquisa e estuda, os judeus iam pelo sul justamente para não entrar na fronteira entre Galileia e entre Samaria. Por quê? Porque samaritanos estavam ali, pessoas impuras estavam ali, os leprosos estavam ali. No contexto de hoje, né, pessoas marginalizadas. Então os judeus não passavam ali, né? Ali é um lugar que ninguém queria passar. Quem quer passar num lugar que tem leproso? Era leproso e religioso. Pessoas religiosas também ficavam nesse lugar de periferia. Por isso que fala fronteira. Nem Galileia e nem Samaria queria ter uma aldeia de leprosos. Por isso que ficava na fronteira. Presídio. Geralmente, se você for ver presídio, fica em lugar, né, longe, distante. Porque quem quer um presídio dentro da cidade? Vamos falar a verdade. A gente aceitaria uma casa de leproso do nosso lado? Pensa aí. Provavelmente não. Você queria uma prisão aqui do lado da igreja? Provavelmente não. Então, é exatamente esse caminho que Jesus fez. Jesus, ele simplesmente altera o caminho, ele muda a rota para poder passar exatamente aonde ninguém queria passar. E muitas vezes, Jesus, ele muda a rota para poder passar nesse lugar na tua vida. Lugar de angústia, ele muda a rota para passar nesse lugar de sofrimento. Quando você está lá sofrendo com algo, angustiado com algo, ele muda a rota para trazer uma palavra, para trazer felicidade para a tua vida, para trazer uma solução. Ele muda a rota. Ele muda a rota para te falar do teu pecado. Meu Deus. E quando Jesus ele vai nesse caminho, ele entra nesse lugar, né? É várias aldeias. Mas aqui no texto fala sobre a aldeia onde tinham leprosos, né? Ou seja, um lugar isolado onde tinham aqueles leprosos que ficavam ali. E se você for ver no contexto bíblico, os leprosos eram pessoas impuras na época. Então, por exemplo, o judeu não passava ali, porque se o judeu passasse ali, ele era considerado impuro. Por isso que ele não passava ali. Então, os leprosos eles ficavam longe justamente do convívio das outras pessoas. Mas isso me traz a uma reflexão, né? Você vê que quando Jesus ele passa, os leprosos eles não vão até Jesus, mas eles gritam de longe. Aqui fala, ó, ao entrar num povoado dali, Jesus, né? 10 leprosos, mantendo certa distância. E se você aprofunda um pouco no estudo, fala que era mais ou menos na faixa de 15 metros. Mantendo certa distância, clamaram, gritaram. Porque se estava a uns 15 metros, teve que gritar, falar, né? Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E isso me trouxe a uma reflexão do seguinte. Hoje em dia, quem são os leprosos? Será que é a igreja que às vezes não aceita tal pessoa estar aqui, ou não aceita tal pessoa, um homossexual, uma pessoa diferente? Isso tocou profundamente em mim. Será que a gente se sente esses 10 separados, né, que não pode chegar perto? É uma reflexão. E aí, continuando o texto, eles clamam por misericórdia. Eles não gritam por cura. Eles não falam assim, Jesus, mestre, me cura. Não, eles falam, Jesus, mestre, tenha misericórdia. E aí eu fui tentar entender sobre isso, né? A graça. O que é a graça? Alguém sabe responder? A gente sempre fala aqui nos cultos, né? O que é, Rony? Favor imerecido. Essa é a graça. É um favor que nós não merecemos. Mas eles gritaram por misericórdia. O que é misericórdia? É um castigo que você merece, mas ele não te pune. Isso é misericórdia. Por isso que eles pediram, Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, eu estou até arrepiado. Então esses leprosos falam, mestre, tenha misericórdia.
Jesus olhou para eles e disse: vão, apresente-se aos sacerdotes. E quando eles iam, eles foram curados da lepra, no caminho, na obediência. E em seguida fala: um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Ou seja, ele gritava: glória a Deus, Pai, glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor me curou. E depois que ele grita, ele lança aos pés de Jesus, agradecendo pelo que havia feito. E esse homem era samaritano. E um detalhe desse pequeno gesto que esse homem fez, esse grande gesto, na verdade, é que quem volta para agradecer, ele sempre recebe além do que ele merece. Então isso aí tem que ficar cravado na tua vida. Aquele que voltou para agradecer pela cura dos 10, um voltou, ele recebe além do milagre, porque ele recebeu a salvação, ele recebeu a vida eterna. Meu Deus, nós precisamos ter um coração grato. Eu, você, a gente precisa ter um coração grato. A gente precisa praticar essa gratidão. E eu coloquei aqui 3 características, né, e diferenças a respeito de gratidão e de ingratidão. A primeira, a gratidão é a aproximação e a ingratidão é a distância. No verso 16 fala assim: lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E esse homem era samaritano. Ou seja, o verso 16 fala que quando ele era grato, quando ele teve essa gratidão no coração, ele se afastou ou se aproximou de Jesus? Ele se lançou nos pés de Jesus. E a ingratidão, né? Eu coloquei assim: a pessoa ingrata é sempre uma pessoa distante. A pessoa ingrata, ela é uma pessoa que ela está sempre presa no próprio mundo dela, nas próprias características dela, nas próprias coisas dela. Essa é a pessoa ingrata. E detalhe, a Bíblia ela é tão clara com a gente, né? Porque fala assim: o samaritano, ele teve essa gratidão no coração, porque quando Jesus chega, ele teve que gritar 15 metros de distância para poder falar com Jesus. Mas na hora que ele entrou no caminho, no processo de ir até o sacerdote, que ele viu que ele foi curado, a verdade foi estabelecida ali, ele viu quem era Jesus. E ele sai correndo, ele se aproxima, ele se lança aos pés de Jesus. A gratidão faz isso. A gratidão te leva próximo de Jesus. A gratidão te traz para perto das pessoas. Mas o ingrato não, o ingrato ele se afasta. Mas o grato ele quer ficar perto. O grato ele quer ter proximidade. Ele quer agradecer de fato. E lá para baixo vocês vão entender mais coisas sobre gratidão. Mas guarda isso, gratidão é aproximação. Gratidão não é se afastar. E os 9 que foram curados? Só foram curados. Tem gente que só quer receber o milagre e se esquece. O ingrato esquece. Mas o que tem gratidão, ele não se esquece. Isso é muito profundo que vocês estão recebendo hoje. Porque a ingratidão, ela entrou no modo automático da nossa vida. E vocês vão entender. E você sabe por que a gente não percebe? Porque nós estamos no automático. Por isso que quando a gente para fazer uma reflexão, a gente vê o tanto que nós somos ingratos. Muito ingrato, não é pouco não. Ou seja, gratidão gera aproximação. Então se a tua vida está longe de Deus, se a tua vida está longe de Deus, provavelmente é porque teu nível de gratidão está deficiente.
Se gratidão gera proximidade, por que eu estou distante de Deus? É uma matemática simples. Será que eu estou sendo mais grato ou mais ingrato? Faz uma reflexão aí agora. Eu estou mais próximo ou estou mais longe de Deus? Eu tenho mais agradecido ou murmurado e reclamado pela minha vida, pelo que eu tenho, pela minha família, pelas situações da minha vida? Se a sua vida está longe de Deus, possivelmente é porque seu nível de gratidão esteja deficiente. E por que eu estou falando isso? Porque não é eu que falo, a tua vida fala sobre isso. A tua vida diária com Deus fala se você é grato ou se você não é. Gente, os cultos, né, e as ministrações, tanto no culto normal quanto no Aviva Jovem, não é para ser mais um culto na sua vida, mas tem que sair daqui refletindo a tua vida. Se não gerar transformação, tá tudo errado. Se você entra numa expectativa e sai na mesma, tá errado. Entende isso? Por isso que eu sempre aqui, enquanto eu estiver respirando, enquanto Deus me der a oportunidade de estar aqui em cima, eu vou trazer todo mundo para esse lugar de reflexão. Porque eu só sou transformado no secreto quando eu tenho consciência e reflito aquilo que a minha vida, o que faz sentido, o que não faz, como está sendo a minha vida, como está sendo a minha conduta. Oração é isso. Como eu estou sendo como pai, como eu estou sendo como filho, como eu estou sendo como marido, como irmão, como eu estou sendo no meu trabalho, como eu estou sendo na minha faculdade. É tudo reflexão. Porque a reflexão é de Deus. É o Espírito Santo ministrando você, para você voltar para o centro da vontade de Deus. Mas o problema é que ao invés da gente querer ter uma vida de gratidão, a gente quer ter uma vida só de milagre. Eu só quero um milagre, mas eu não quero ser grato. Eu só quero ser um dos 9 que foi curado e esquece do que aconteceu. Meu Deus. E é por isso que a gente se sente tão distante de Deus. Porque a gratidão, ela gera intimidade. A gratidão traz você para esse lugar de intimidade com Deus. Até nas tuas orações. Tem gente quando você vê que não tem intimidade, né? Soberano Deus Pai eterno, te agradeço. Não tem intimidade, irmão. Assim, nada contra quem fala soberano, mas intimidade, irmão. A gente sabe quando a gente tem intimidade com alguém, não sabe? Ei, Marcos, você e o Davi, como que é a conversa entre vocês dois? Não, tem intimidade, não tem? Eu não vou para aquele outro lado não, irmão, pode ficar em paz. Não é? Rafaela e Júlia estão morando juntas lá, não estão? Como que era antes e como que é hoje a relação de vocês duas? Eu tenho certeza que vocês abrem muito mais o coração uma para outra do que antes. Marcos e Isabela, casamento. Tem intimidade ou não tem? Não tem conversa que só vocês dois sabem? Se eu for perguntar alguma coisa do Marcos, quem vai saber falar para mim é a Isabela, mais ninguém. Ele vai saber falar mais da Isabela do que o próprio pai e a própria mãe dela. E vice-versa. Porque tem intimidade. O seu coração grato te traz para lugar de intimidade com o Senhor. E, gente, posso falar uma coisa que mudou uma chave da minha vida? Foi quando eu comecei a anotar as ministrações. Começa a anotar os pontos-chave, sabe? Mas no final, eu trouxe uma dinâmica interessante para fazer com vocês. Que vocês vão entender. Esse foi o primeiro ponto, né? Que eu falei que a gratidão é a aproximação e a ingratidão é a distância. Amém? Segundo ponto, gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Fala comigo. Gratidão, fala mais alto. Gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. De novo, gratidão é lembrar, ingratidão
é esquecer. 9 se esqueceram, mas um lembrou. O ingrato, ele esquece muito rápido os benefícios que ele recebe na vida dele. Mas se você for conversar com uma pessoa ingrata, vocês têm que fazer, traz o raciocínio, a mente de vocês é nova ainda. Começa a ligar uma coisa com a outra. A gratidão é a proximidade. A ingratidão é o quê? É a distanciamento. A gratidão é lembrar. A ingratidão é esquecer. O ingrato, ele nunca vai lembrar de algo que você fez para a vida dele. O ingrato nunca vai lembrar de algo que Jesus fez na vida dele, dos benefícios, do milagre. O ingrato é esse. Só que o ingrato, e você sabe quando é ingrato, é quando ele chega e fala assim: mas você lembra daquele dia que você falou tal coisa para mim? Ou seja, o ingrato que está distante de Jesus, ele tem uma alta habilidade de se lembrar do caos, de lembrar das fofocas, de lembrar dos problemas. Aí ele tem memória, irmão. Memória boa para coisa ruim. Isso é o ingrato. Vocês têm que começar a ligar o ponto. Inclusive refletir na vida de vocês. Por que ele esquece dos benefícios? Falei no começo. Porque a pessoa ingrata, ela esquece rápido, sabe por quê? Os benefícios? Porque ela está conectada nela mesma. Ela está centrada nela mesma. Ela só pensa nela. Ela só pensa nas coisas para ela, no benefício dela. Ela nunca pratica gratidão. Ou seja, a ingratidão, ela é irmã. Eu ia falar primo, mas a ingratidão, ela é irmã do egoísmo. Lembra aí na sua memória alguma ingratidão que você viveu na tua vida? Lembra na tua memória alguém que foi ingrato com você? É difícil? Se eu falasse assim, lembra alguém que foi grato. Mas se eu falo, lembra alguém que foi ingrato, é mais fácil a gente lembrar da ingratidão. Anacleto, peço só a gentileza que foque aqui, tá? Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus esteja aqui, nos guiando, nos conduzindo. Que nenhuma seta de Satanás tenha capacidade de atingir a mente de vocês. Atingir esse lugar. Que os anjos do Senhor blindem aqui, Pai. Blindem a igreja com espadas flamejantes, para que nenhuma distração entre nesse ambiente sagrado, porque nós estamos na sua casa falando da sua palavra. É um direcionamento do céu para a tua igreja, é um direcionamento do céu para os teus jovens. Hoje é o momento que Satanás não queria que ninguém escutasse isso que está sendo falado sobre gratidão, thanksgiving. Então, em nome de Jesus, Satanás, pega as tuas coisas e casca fora daqui. Em nome de Jesus. Ou seja, a ingratidão, ela é irmã do egoísmo. Ou seja, toda pessoa egoísta é uma pessoa ingrata. E toda pessoa ingrata é uma pessoa distante. É uma pessoa que não se lembra dos benefícios. É uma pessoa que não se lembra do dia que se ajudou. É uma pessoa que não se lembra de um dia que se aconselhou. É uma pessoa que não se lembra de um dia que você tirou um recurso teu e deu por um propósito. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Meu Deus. Eu anotei algo. Eu coloquei em negrito porque era para eu ler para vocês. Somos amantes de nós mesmos. E estamos vivendo a era mais narcisista da história. E vem lágrimas nos meus olhos, cara. Quando eu vejo jovens, né? E eu me coloco até nesse lugar de quantas vezes a gente é ingrato. De quantas vezes a gente é narcisista. De quantas vezes a gente não está próximo de Jesus. Que geração é essa? Que jovens são esses? Como que vai chegar na maturidade se não pratica esse lugar de gratidão, de intimidade, quando for ter filho? Peraí que o meu olhinho tá ruim. Comecei a chorar aqui.
A perca de memória gera ingratidão. A ingratidão gera desobediência, que gera rebeldia. Meu Deus. Tirou uma foto disso. Amém, gente? Vocês estão comigo? Somos amantes de nós mesmos. Narcisismo. Eu só penso em mim, irmão. Reflita aí. Você só pensa em você, irmão. Você só pensa no que te faz bem. Você só pensa no prazer que te satisfaz. Você vem na casa do Senhor, até te incomoda muitas vezes estar sentado aí. Aí você quer olhar para o teu irmão do lado e ficar conversando outras coisas. De tão distante que você está do Senhor. De tão distante que você está de Deus. De tão ingrato que você é das coisas que Deus fez. Às vezes não era nem para você estar vivo aqui. Mais uma vez eu falo, precisamos nos lembrar intencionalmente, propositalmente. Chega de ser essa geração que está, cara, no inconsciente. É igual aquela música dos... Perdão, Senhor, mas é aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Misericórdia, irmão. Vocês querem estar nesse lugar? Misericórdia, irmão. Sai desse lugar. Eu falo isso para mim todo dia. Xande, sai desse lugar. Quando a gente é intencional, é isso que eu falo para vocês, a graça do Senhor. Quando eu sou intencional, eu me cobro, irmão, de não estar nesse lugar. De não pensar só em mim. Porque a palavra fala, aquele que perde a sua vida é o que ganha. Aquele que morre é o que vive. Aquele que se esvazia de si mesmo é o que recebe o Espírito Santo e manifesta ele por onde vai. A glória de Deus. O tempo todo a palavra de Deus fala isso pra gente. E sabe qual que é o problema disso? De não ser intencional e de ser um narcisista? De pensar só na gente? É que quando você se esquece de um benefício do Senhor na tua vida, ou daquela pessoa que te ajudou, ou de quando você dependeu de alguém, é que você fica bom de desculpa, de argumento, de justificar o porquê que você esqueceu. Olha que coisa satânica, irmão. Isso é satânico. Pessoa que é boa de desculpa. A juventude hoje está assim. Eu sou muito bom de desculpa. Mas eu sou péssimo em arrependimento. Péssimo. Temos que lembrar dos benefícios do Senhor na nossa vida. Eu queria que alguém, ou mídia, abrisse para mim Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 17. Deuteronômio 8, 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Pode passar. Pode passar. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Meu Deus! É o Senhor que está falando. Muitas vezes o que destrói a tua vida, muitas vezes o que causa um caos na tua vida não é nem o pecado que você está, mas é a falta de gratidão, é a falta de comunhão, é a falta de intimidade, é o esquecimento. Esquecimento, você sai de um culto, você não sabe mais o que foi pregado, está desse jeito. Você vai num curso, você sai do curso, você não sabe mais o que foi falado. Você faz 5 anos de faculdade, sai da faculdade, você não sabe o que você aprendeu.
estou falando só vocês não. Satanás quer isso. Uma pessoa que bate lá na tua porta, te entrega uma cesta básica, passou um dia, você não lembra mais o que aconteceu. 9 foram curados e foram embora, esqueceu do que Jesus fez. Mas um voltou. Um voltou. Meu Deus. Isso é tão triste. Porque quando o Senhor te coloca em lugares de destaque, te coloca em lugares de realização, te coloca em lugares de sucesso, cuidado para você não esquecer que foi Ele que te colocou lá. Seja grato, irmão. A gratidão tem que ser intencional. A gratidão tem que ser praticada todo dia. Não é só viver no automático, não. Parece que a gente está vivendo no automático. A gente sai aqui, ó, igual zumbi. A gente não lembra de ninguém. Eu não quero saber se meu irmão está sofrendo ou se ele não está. Ninguém quer saber se eu estou bem ou se eu não estou. Estamos assim, irmão. Essa é a verdade. Essa é a igreja que você está. Quem que voltou para agradecer? Foi o judeu? Quem voltou para agradecer foi o samaritano, irmão. Fala aqui na palavra de Deus que foi o estrangeiro. Tem gente lá fora que é mais grato que quem está aqui na igreja. Por isso que eu falei no começo, quem será que são os leprosos? Será que é a igreja? Ou será que é quem está lá fora? A palavra de Deus fala que saiu o sacerdote e viu a pessoa ali deitada, machucada, e ele passou de largo porque não queria ajudar. Mas passa um samaritano. E o que o samaritano faz? Ajuda. E o samaritano estava carregando o quê? Azeite e vinho. Sabe o que o sacerdote estava carregando? Aqui, ó. Muitas vezes nós estamos andando com Bíblia embaixo de braço aí, ó. E samaritano lá fora andando com vinho e azeite. E a gente ainda fica achando que a gente é cristão. Porque vem na igreja bonitinho. Quando a pastora fala o crentinho bonitinho de domingo à noite, reflita aí no teu lugar, irmão. Eu tenho refletido isso na minha vida. Por isso que o lugar de arrependimento é para nós. Por isso que o lugar de arrependimento é um lugar que a gente não deve sair. Então começa, engraçado, né? Se você for pegar assim, Jesus falava muito em parábolas, né? Figura de linguagem, eu vou usar. Quem quer ficar bombadão, o que faz? Fortão. Hã? Né, pai? Vai pra academia aqui, ó. Walter, ó. Fica 3 anos lá, todo dia, mesmo horário, né, Marcos? Aqui, ó. Até entrar no shape. Ô Senhor, amém. Eu vou entrar nesse lugar também. Amém. Ou seja, tem disciplina, não tem? Faz exercício, não faz? E por que nós, crentes, não pratica a palavra? Por que a gente não exercita como se fosse uma academia? Um exercício mental e espiritual. Aí fala, mas eu quero ver resultado na minha vida cristã. Você quer ver resultado como? Você não exercita, você não pratica. Quer subir no altar, mas não tem unção, não tem presença. Quer vir no louvor tocar, ó. Mas cadê a unção? Cadê a presença? Por isso que eu falo, vocês vão entrar na fogueira mesmo. Aí olha pro outro para ver se o outro canta. Aí o outro não canta. Aí fica os dois assim, um olhando pro outro. Ó. Aí dá o chute da canela do outro. Cadê a adoração, irmão? Você depende do outro para adorar? Lugar de adoração é lugar de gratidão, irmão. É onde você vem agradecer o Senhor. É o lugar que você entra aqui para trazer a presença. Não é script, esquece isso. O Senhor está levantando uma geração madura. É nesse lugar que eu, Xande, entrei. Cara, eu posso estar com 1000 problemas na minha casa.
mas eu vou estar aqui, servindo, sendo grato a tudo que o Senhor fez na minha vida. Porque se você for parar aí da onde Deus te tirou, aí você fala, é mesmo, hein? Olha da onde que Deus me tirou. Olha a pessoa que Deus colocou na minha vida quando eu estava solteiro sozinho lá, ó, sem destino. Quando eu estava com meus problemas lá, ó, ficava lá digerindo aquele tanto de problema, aquele tanto de BO que muitas vezes nem era teu, era da tua família. Aí você vem para a igreja, é curado, entra no caminho, nós estamos falando muito de caminho, entra no processo, aí entra no ministério, ou entra no louvor, e esquece de ser grato. Acha que é o teu braço, acha que é o teu gogó, acha que é o teu dom. Ou a gratidão agora acho que é por osmose, Senhor. Dá o dom da gratidão. Não é osmose não, irmão. Se eu não ensinar meu filho a ser grato dentro da minha casa, ele vai ser um ingrato na escola. Ele vai ser um ingrato onde ele for. Ele vai se achar a última bolachinha do pacote. É ou não é? É, segura aí. Terceiro, gratidão é expressão, ingratidão é omissão. Repete comigo. Gratidão é expressão. De novo. Gratidão é expressão. É o que eu estou fazendo aqui. Ingratidão é omissão. É quando você... De novo, gratidão é expressão. Seja um crente que se expresse, irmão. Se expressa. Ingratidão é omissão. Não seja omisso, irmão. Sai desse lugar. Você vem para a igreja buscar liberdade, não vem? Você não vem para ser amarrado aqui não, irmão. Você vem para ser transformado, para ser um pássaro lá fora. É isso. Antigamente, no Velho Testamento, para o cara receber, às vezes, assim, né, a cura da lepra, fala lá no Antigo Testamento, depois eu vou procurar o texto para mostrar para vocês. O sacerdote mandava trazer 2 pombas. Uma pomba, ele cortava o pescoço, descia o sangue numa vasilha na água. Pegava um negocinho assim e começava... Como é que é a palavra? Aspergir? Aspergir. É isso aí. Começava a aspergir o leproso, para ele ser curado. E depois o que fazia com a segunda pomba? Soltava. Sacrifício, liberdade. Só que o que a igreja tem que entender é que o sacrifício já foi feito por nós. E nós somos a pomba livre, liberdade. Isso tem que estar cravado na tua vida, irmão, enquanto for figurativo. Enquanto você não entender que o Senhor Jesus morreu no teu lugar. E que não é figurativo, Ele sofreu dor. Teve sangue. E você tem liberdade, irmão. Amém? É igual eu coloquei aqui, você ter gratidão e não se expressar. Olha isso. Se você é grato e você não se expressa a gratidão, seja por Deus ou seja por uma pessoa que te ajudou, é a mesma coisa de você embrulhar um presente e não entregar, pô. Talvez nem um presente você não compra. Na hora do milagre, Senhor, faz um milagre na minha vida, Pai. Ah, Pai, eu quero esse milagre. Eu quero passar na universidade pública. Eu quero um milagre na minha vida. Eu quero a cura para essa enfermidade que eu não consigo mais tomar esse remédio ruim. Senhor, eu quero um milagre na minha família, para que eles possam crer no Senhor e não sejam mais pessoas idólatras. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gritando, não estou? Ó, na hora do milagre a gente grita.
Mas na hora de agradecer, ó. É os 9, ó. É milagre ser até esguela. Mas na hora de agradecer a gente fica calado. A gente não consegue abrir a boca para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A gente não consegue abrir a boca para agradecer às vezes os nossos pais, que se sacrificam, se matam às vezes para pagar a tua universidade, ou para colocar comida no teu prato, ou para pagar a tua escola, ou para colocar a roupa que você está vestindo, que muitas vezes você nem comprou, foi dinheiro dos teus pais, mas você não é grato. Estou falando, irmão, nós temos que ir para um lugar de maturidade. Isso não é o Alexandre que está falando, não, isso é o Evangelho. É o Evangelho que ensina. Não é eu que estou ensinando sobre, eu tenho que só fazer o papel que o Senhor está pedindo para eu fazer. Ser um instrumento aqui, ensinar o que é gratidão. Sabe onde que eu aprendi? Aqui. Às vezes eu erro, claro. Mas eu sei o lugar do arrependimento. Eu sei aonde eu tenho que me consertar. O problema é viver no automático. Isso é perigoso. Sai desse lugar. Até o final aqui da ministração, vocês vão sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até coloquei em seguida. Meu Deus. Se o teu pecado for escandaloso, a tua gratidão também tem que ser, irmão. E se bobear, tem que ser mais escandalosa ainda. Igual aqueles pecados. Nossa. Mas a gratidão tem que ser escandalosa. Em nome de Jesus. Ou seja, a gente tá num tempo em que a ingratidão já está no automático. Exemplo. Eu gosto de exemplo que fica bem lúdico. Eu vou na churrascaria. Não vem aquele cara lá com espetão de churrasco colocar no meu prato? A gente acha que é obrigação dele. A gente tem capacidade de falar obrigado, irmão. Ou quando você vai no restaurante, chega lá, coloca um cardápio. Nós estamos no automático. A gente não fala obrigado para mais nada. A gente já acha que é obrigação da pessoa. O crente tem que levar, a gente tem que ser luz, cara. A gente que tem que mostrar gratidão pro povo lá fora. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Mas está no automático. Alguém vem te ajudar, já está até assim, ó, quietinho. É obrigação fazer. Não é. Igual eu falei, né? Muitas vezes o ímpio, o samaritano, eles são mais gratos que nós. Eu até coloquei aqui que Paulo diz no Evangelho: eu aprendi a estar satisfeito. Eu aprendi. Então a gratidão não é por osmose, é aprender. Intencional. Prática, 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 prática e prática. Amém? Então foram esses 3 pontos, né, que o Senhor colocou no meu coração para trazer. Mais uma vez eu digo, vamos sair do automático, irmão. Seja grato. Agradeça pela tua vida. Agradeça. É igual, né? A gente vive nesse lugar de consumismo, né? Você entra na rede social, você só quer. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, mas aquele carro, ah, mas aquela casa. Cara, mas você não olha porque você já tem. Você não olha porque Deus já te entregou. Você não olha para a roupa que Deus já te deu, pelo carro que você já tem, pela comida que você tem na tua casa, pela tua família. Então, em nome de Jesus, saia hoje daqui refletindo nisso. O que eu sou grato? Mas a ingratidão, isso que tem que estar na consciência de vocês, a ingratidão já está no automático. A ingratidão vocês já vão estar nesse lugar, eu vou estar também. Nesse lugar nós já estamos. Mas a gratidão tem que ser intencional, tem que ser uma prática. Então pratica, acorda. Senhor, agradeço pelo fôlego de vida, pelo oxigênio. Eu agradeço pela vida da minha mãe, do meu pai. Eu agradeço pela vida do meu namorado, da minha esposa. Obrigado por ter ele aqui do meu lado, porque se eu não tivesse eu estaria só. Obrigado pela amizade que me tirou lá do meio da faculdade e me trouxe hoje para receber dessa porção do teu evangelho, de conhecer o Senhor.
Obrigado pela casa que eu tenho. Obrigado pelo apartamento que eu moro. Pelo cachorro. Obrigado pelo irmão que eu tenho. Pela minha vida. Pelo skate que eu tenho. Obrigado por ter um parque aqui na cidade que eu consiga fazer manobra de skate. Porque tem cidade que não tem, irmão. Senão você tem que pegar o carro aí, ó, andar não sei quantos quilômetros para poder andar de skate. Agradece a Deus, irmão. Agradece a Deus por tudo isso. Agradece até pelo que Ele não fez ainda. Mas tenha um coração grato. Agradece a Deus por estar hoje aí na casa do bispo, ó, estudando bioquímica, né? Biomedicina. É isso o nome do curso? Obrigado, Senhor. Entendeu? Obrigado que eu não pago aluguel, estou aqui com o meu bispão aqui. Entendeu? Obrigado. Obrigado por ter o dinheiro de eu conseguir pegar o Uber. Eu entendi aí, viu? Obrigado pelos meus pais, eu não sou órfão. Obrigado pela minha casa, pelo menos eu tenho onde deitar. Obrigado pela água, obrigado pela igreja. Obrigado por essa cadeira confortável. Obrigado por ter um que se dispôs a trazer uma palavra para mim. Obrigado porque teve jovens que se dispuseram a vir aqui tocar um louvor, tá na fogueira. Agradeça se Deus falou com você hoje para ser mais grato. Agradeça se Deus falou com você hoje para ter mais intimidade, porque você está longe, irmão. E se você estiver longe, isso significa a tua vida longe de Deus. Então agradeça. Agradeça pelo puxão de orelha. Agradeça por ter essa porta aberta ainda. Porque nós estamos vivendo em época de perseguição. Nós estamos vivendo um caos, irmão. Não sei se vocês estão vendo aí as notícias. Obrigado pelo celular, Senhor. Que eu consigo ter informação aqui. Não fico só tirando foto minha, achando que eu sou a última bolachinha do pacote, Pai. Amém, gente? Tá igual o pastor Lídia. Amém? E aí, só para finalizar, eu queria que todos vocês fizessem isso. É uma dinâmica, mas não é aqui, tá? Mas eu queria que vocês fizessem na casa de vocês. E aí no final eu vou falar quem topa, porque eu vou fazer também, tá? Mas vai começar, se vocês quiserem, pode começar em janeiro. Mas se vocês quiserem fazer no mês também agora de dezembro, pode fazer também. O que nós vamos fazer? Eu te convido a fazer junto comigo. Vocês vão pegar um pote de vidro, porque vidro é mais resistente. Nem que você tiver que comprar um pote, compra um potinho de vidro, não é caro. E aí você vai colocar o pote de vidro num lugar que você sempre vê na tua casa, sempre olha, ou no teu quarto, ou na tua sala, aonde você sempre olha. E o que você vai fazer? Todos os dias, ou durante a semana, se algo acontecer na tua vida, que você fala, meu Deus, Senhor, obrigado. Obrigado por essa avó minha que eu não via há tanto tempo e veio me visitar. Obrigado por esse Chester na minha mesa. Obrigado por esse tender na minha mesa. Agradeça alguma coisa, o que vier no teu coração, o que acontecer na tua vida, e você falar, meu Deus, eu vou ser grato por isso. Você vai anotar num papel e você vai colocar dentro do pote. Só que você não vai mexer. Por isso que eu estou falando, quem quiser começar em janeiro, comece. Quem quiser fazer durante o mês, também. Porque o mês é legal também, porque você fala, puxa vida, que estou sendo ingrato mesmo. Meu Deus. Então é o seguinte, vocês vão colocar dentro do pote e vocês vão abrir só no final do ano que vem. Quem for fazer, todo mundo vai fazer de janeiro a dezembro, tá? Convido a vocês, eu vou fazer também. Tira a foto e põe lá, porque o grupo do Aviva parece que tá meio morto, né? Tá morto. Eu só vejo mosquitos. Você coloca alguma coisa lá, não tem nem um coraçãozinho, uma mãozinha, não tem nada. É só eu acho que é só Jesus que tá ali, ó. Né? Sei lá, acho que tá todo mundo afastado demais, não sei. Mas amém? E quem quiser fazer no mês de dezembro, pode fazer também. Pega um potinho e coloca tudo que você é grato. Tudo que você é grato. Por quê? No final do ano, na hora que você abrir aquele potinho, você vai fazer algo especial, se lembrar.
Coisa que a gente está esquecendo, ó, rapidinho. Eu saio aqui do culto, já vou pensar no escapamento da minha moto, e já vou pensar na onde eu vou comer, e já vou pensar na onde que eu vou hoje, com quem que eu vou conversar. É assim ou não é? Tô com fome, tô olhando o relógio. Nossa, porque o relógio está passando rápido, porque minha perna tá ansioso. É assim, irmão. Crente tá assim. Crente agora é crente script. É crente de relógio. Nossa, eu entendo o pastor Eli de hoje. Ah, nossa. Irmão, vocês estão recebendo a porção de Deus aqui. Amém? Então, em nome de Jesus, faz essa dinâmica. Eu vou fazer também. E posta a foto. Coloca lá no grupo. Não deixa só os mosquitinhos, não. Dá um oi lá. Viu? Xisana e Hortência, viu? Tô puxando a orelha de todo mundo aqui. Porque parece que tá uma panela. Se alguém do Hortência que posta, aí os Hortência tudo dá coração. Se é o Xisano, ninguém dá. Agora, e vice-versa. Tá desse jeito, irmão. Tô sendo verdadeiro e honesto. O Senhor gosta de honestidade. A gente tem que andar em unidade. Porque se eu não tiver em unidade, eu não consigo chamar ninguém para fazer parte do corpo. Corpo desunido, para que eu vou chamar jovem lá de fora para fazer parte aqui? Ah, é o grupo do Hortência. Ah, é o grupo do Xisana. Não, irmão, é um só. Nós só estamos fazendo esse esquema de ser um lá e um cá, porque vocês estão vendo aí, ó. Quando é no Hortência, 1000 do Xisana não vão. Grana, Uber, esse é o problema que eu estava falando. Quando é aqui, os do Hortência muitas vezes não vêm, grana. Então assim, a gente tem que encher esses bancos de jovem, que precisa ouvir uma palavra dessa, que precisa ser transformado no caráter. Isso é caráter, irmão. Eu preciso ser mudado nesse lugar. Todo mundo precisa, amém? Então é isso, fique de pé no teu lugar. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esse momento. Pode orar aqui antes? Seja homem e mulher de oração. Feche teus olhos aí. Senhor, nós oramos por esse momento, Pai, tão especial, o momento que o Senhor falou conosco, o momento que o Senhor, através da Tua palavra, nos mostra o que é ser grato, Pai, o que é ter intimidade com o Senhor, o que é se lançar, Pai, depois de ser curado aos seus pés. Isso é gratidão, Pai. Aquele leproso que se lembrou na hora que estava no meio do processo do caminho, que olhou para ele e ele via a orelha certinha, não via mais nenhum machucado de lepra. E ele, Pai, viu quem era o Senhor, e ele corre até o Senhor e se lança aos seus pés, em adoração, em gratidão, Pai. Como aquela mulher que quando viu Jesus, ela se lançou nos pés e derramou perfume. Que nós possamos ser essa geração que os celulares têm tirado a atenção, têm tirado a gratidão. Jovens que estão andando no automático da ingratidão, afastados do Senhor. Não. Que essa oração nos alcance, que essa palavra nos transforme, Pai. Que possamos ser esse leproso que foi curado. E que a gente possa ter uma mente renovada de lembrança dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida, das pessoas que nos rodeiam, que nos ajudam, que lembra de nós, que nos percebe. Que possamos ter um coração grato, Pai. Nessa noite não são meras palavras, mas é o Senhor aqui nesse lugar, Pai. Abençoa cada jovem que está aqui. Blinda eles, renova as armaduras, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Blinda a mente, blinda o coração. Que sejam jovens verdadeiros, levantados para o Teu reino. Jovens que andam em gratidão. Ah, Senhor, que são exemplos de Cristo lá fora. Um corpo unido, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua graça imerecida. Mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós clamamos pela Tua misericórdia. Como diz em Salmos 51, 11: não nos afaste de nós o Teu Espírito. Não nos afaste de nós o Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Limpa o nosso coração. Meu Deus, cuida de nós, Pai.
Tira toda resistência, todo espírito que não é do Senhor, dos nossos lares, da nossa vida, da igreja, dessa cidade. Eu oro para que nós possamos ser o povo que vai resolver problemas difíceis lá fora. Jovens com grande potencial, intelecto, Senhor, que vão ser colocados em lugares de governo, lugares de sucesso, nas profissões que eles escolheram, Senhor, em nome de Jesus. Que quando eles estiverem lá, eles se lembrem do Senhor e tenham gratidão. Tenham gratidão que é o Senhor que esteve ali. Como um dia o Senhor colocou José para governar o Egito, para que muitas gerações não perecessem de fome. Esses serão os teus jovens do século 21, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro com toda integridade, com toda vontade, com toda a força, Pai, do meu coração. Nós seremos uma igreja forte e não fraca. Nós seremos jovens próximos do Senhor e não afastados. Nós seremos jovens que teremos consciência. A gente vai andar em reflexão, refletindo sobre a nossa vida. Ah, Senhor, não nos tire o teu espírito de nós, pobres pecadores, meros mortais. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, que possamos ser realmente aquilo que o Senhor fala na tua palavra. Tira toda a religiosidade, tira toda a incerteza. Ah, Pai, que não sejamos crentes confortáveis aqui, não, mas que o desejo do nosso coração seja levar o teu evangelho. Que nós não possamos ser igreja de ficar recebendo ordens, de falar, multiplica uma célula. Não, que isso faça parte de nós, Pai. A multiplicação só vem de um coração, Pai, que ama o Senhor. Esses bancos só vão estar cheios de jovens quando a gente, Pai, derramar, se lançar aos teus pés, Pai. Não é os nossos braços, Senhor, mas é teu Espírito. É a tua vida em nós, é o teu coração derramado em nós. Nos dê vontade de orar, nos dê vontade de chorar, nos dê vontade de estar no secreto. Que nós possamos ser jovens que reconciliem outros jovens a estar aqui, não no templo, mas perto do Senhor, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, tira todo barulho, tudo que não faz parte do Senhor de nós, Pai. Não deixa a gente chegar em última instância, Pai, para poder lembrar do Senhor, não. Não deixa a gente ser aquele homem que estava preso na trilha do trem, Senhor, esperando por ajuda, clamando um milagre, não. Possamos ter a certeza de quem o Senhor é. Que esse Aviva Jovem seja um Aviva diferente. Que a nossa igreja seja uma igreja de luz e não de cansaço. Uma igreja que leva vida. Uma igreja que transforma caráter. Meu Deus, não é difícil entender isso, Pai. Possamos ser verdadeiros na tua presença. Que nós não possamos ser crentes do relógio, esperando passar rápido a oração, não. Mas que a gente possa encontrar a verdadeira liberdade aqui. Em nome de Jesus. Abençoa cada jovem, cada familiar deles aqui, Senhor. Que a sua mão esteja estendida a favor deles, Pai, da vida deles, de todo o pecado que eles vêm cometendo, em nome de Jesus. Que o Senhor derrama o teu sangue sobre a vida deles, Pai, sobre a vida da família, em nome de Jesus. É o que eu clamo, é o que eu agradeço, e toda a honra e toda a glória somente a Ti, Pai. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, é para Ele, em nome de Jesus.